Olá, meninos. Olá, meninas. Tudo bem com vocês, meu quinto ano querido? Tudo? Tô com saudade de vocês, viu? Quero mandar, um beijo para todo mundo. Logo no início da aula eu já tô mandando beijo, tá? Beijo virtual, pode. Eu tô com saudade de vocês, mas eu acredito que logo, logo a gente volta, tá bom? Tem que esperar um pouquinho mesmo, passar tudo isso, né? Mas passa rápido, logo estaremos juntinhos novamente, o meu quinto ano querido, que eu amo tanto, certo? Gente, vamos começar? Quero que vocês abram o caderno na lição de casa, lá na página 248. Eu quero fazer a autocorreção com vocês. Então, por favor, peguem o lápis, a borracha e a caneta verde. Isso. Página 248, certo? Vamos corrigir então? E não fica triste às vezes quando você erra alguma coisinha, porque faz parte, nós erramos mesmo, viu, gente? E é errando que a gente aprende. Então, o problema não é errar, o problema é permanecer no erro, deixar errado, tá bom? Nós erramos o tempo inteiro. Agora, o importante é que a gente se esforce, né, para a gente sempre acertar. Agora, quando a gente erra, a gente corrige. Não é assim? É assim na vida, é assim na lição também. Então vamos lá. Nós tínhamos então que resolver esse exercício lá na página 248. Tá assim, né? Epa, há outro mistério lá na roça, sumiu uma letrinha de cada palavra aí, né? Das placas. E se a gente reparar, essas palavrinhas, elas foram selecionadas aí, escolhidas a dedo, sabe por quê? Porque as pessoas falam doutor. Ah, eu fui no doutor, né? O doutor, doutor. Nossa, você ouviu o estouro? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na fala até passa, as pessoas entendem, né? Quando você fala, por exemplo, cenoura, me vê uma cenoura aí. As pessoas entendem. Só que a gente precisa prestar atenção e começar a falar corretamente essas palavras, porque quem fala errado escreve errado. Então a gente precisa falar corretamente essas palavras para a gente escrevê-las também corretamente, certo? Então esse probleminha aqui, em muitas palavrinhas aqui, a gente vai ver que o probleminha é a semivogal, vogal fraca, né? Aí as pessoas acabam não pronunciando, certo? Então vamos lá. Não é doutor, doutor, doutor. Estouro, estouro. Se errou, apaga direitinho, arruma, põe um certinho de verde, tá bom? Cenoura, cenoura, isso, cenoura. Gosto muito de cenoura, viu, gente? Açougueiro. Vem de açougue, açougue, açougueiro, açougueiro. Não põe muita força também, que fica estranho, tá? Açougueiro. Bom, do outro ladinho, própria. Tem um PR aí, tem um encontro consonantal na mesma sílaba, PR, própria. Besouro, ratoeira, enfermeira, trouxe, louco, couve, couve. Tudo bem? Isso, olha para as palavrinhas. Repararam que própria tem acento? Colocaram acento na palavrinha própria, acento agudo? Muito bem, ótimo. Errinhos, talvez colocou a cedilha lá no C em açougueiro? Não pode esquecer a cedilha. Esqueceu? Põe ela ali, combinado? Bom, são essas as palavrinhas. Quero explicar para vocês a lição de casa da página 249.
É a lição de casa 18. Tem um texto, eu quero que vocês leiam o texto com bastante atenção. Ele está falando do homem, né, que ele começa com a necessidade, com o tempo, ele começa a fazer desenhos. Esses desenhos simplificados a gente chama de pictogramas, certo? Então ele começa a desenhar. Por que que ele começa a desenhar? Vamos pensar um pouquinho na nossa aula de história. O homem, ele no período paleolítico, ele era nômade, não é verdade? Ele era andarilho. Aí ele começa, lá no período neolítico, ele começa a se fixar num local. Ele começa a fazer plantação, ele começa a criar animais. Aí surge a necessidade, gente, de controlar os alimentos, né? Porque eles começam com a agricultura. Então surge a necessidade deles começarem a controlar o que sobrava, o excedente. Então, aos poucos, eles começam com desenhos. E esses desenhos nós chamamos de pictogramas. Se vocês olharem na página aí 249, perdão, página 249, vocês vão ver alguns pictogramas, tá? Por exemplo, vários traços descendo do céu significam noite. Então, olha que bacana, né? Vários tracinhos assim caindo do céu significava noite. Isso é um pictograma. Dois traços cruzados, inimizade. Dois traços cruzados. Isso é um pictograma. Olha que interessante. Quando a gente fala que vai ter um jogo, por exemplo, Palmeiras versus Corinthians, estou dando um exemplo, tá? A gente usa esse símbolo, né? Esses traços cruzados. Olha que interessante. Versus, contra. E aqui, ó, inimizade, né? Os dois traços paralelos parecem um sinal de igual, né? Amizade. Que bacana isso, né? Uma amizade é assim, lado a lado, não é em cima, né? As pessoas, se a gente não pode ter um amigo que pisa na gente, a gente tem que ter um amigo que está do nosso lado, né? A gente precisa estar do lado do nosso amigo e o nosso amigo do nosso lado. Então, olha que bacana, é um pictograma também, e ele está representando, gente, a amizade. Virando a página, vocês vão responder, então, depois que vocês fizerem a leitura do texto, vocês vão responder a questão 2. A questão 3, os pictogramas representavam tanto ideias quanto objetos ou seres. A partir dessa informação, crie pictogramas para representar a amizade, certo? Então, pensa aí num desenho. Você viu alguns exemplos, né, na página anterior de pictogramas, então faz aí um seu. Imagina aí, cria um, pode desenhar, certo? Aliás, é para você desenhar, né? Representar a chuva. Como será, né? Um desenho para representar a chuva. Imagina que você está numa caverna ali e você está fazendo aquele desenho para representar a chuva, a amizade e alertar sobre a aproximação de um inimigo, ou seja, alguém está chegando, mas é um inimigo. Que desenho, que pictograma você faria para alertar sobre a aproximação de um inimigo, tá bom? Usa lápis de cor, faça com capricho, tudo a gente tem que fazer com capricho, tá bom? Não é para fazer a lição correndo, sobra tempo para tudo. Vai sobrar tempo para brincar, ajudar a mamãe em casa, fazer uma boa leitura, sobra tempo para tudo. É só você se organizar, tá bom? Quero te falar mais uma coisa. Amanhã tem a nossa postagem da aula, certo? Amanhã, sexta-feira, tem aula. Segunda e terça da semana que vem não terão aulas, exatamente, não vai ter nenhuma aula para vocês assistirem, porque terça é feriado e segunda é emenda de feriado. Então, aula amanhã normal, tá bom? Eu vou postar o vídeo, todos os professores vão colocar os vídeos e todo mundo faz a lição, combinado? Segunda-feira não teremos aula, certo? Nem na terça-feira.
Isso, por causa dos feriados, tá bom? E é muito importante você fazer as aulas. Quando a gente voltar, você não volta na estaca zero. É claro que a gente vai retomar os assuntos principais, tirar as dúvidas, a gente vai fazer tudo isso, mas você não pode ficar parado todo esse tempo. Então, por isso que nós estamos dando as aulas, para você não ficar parado, para quando a gente voltar, você não volte na estaca zero, sabe? Início de ano, perdido, não. A gente já volta, a gente não interrompeu o nosso processo de aprendizagem, tá bom? Muito bem. Depois que você fizer essa lição, você vai fazer o questionário de frequência. Só que o questionário de frequência hoje é o projeto de atualidades. Vocês já tinham, não sei se vocês se recordam, mas vocês já tinham separado para mim notícias de jornais, de revista, e eu fiquei de dar um retorno para vocês, mas com tudo isso a gente acabou não conversando sobre o projeto. Muitos me trouxeram o tema Covid-19, que é o coronavírus. Então, nós vamos fazer o nosso projeto de atualidades sobre o coronavírus, que é o Covid-19. Então, o que que você vai fazer, certo? Você vai preencher o questionário, tem duas perguntinhas ali. Você vai precisar fazer uma pesquisa para responder, certo? Você vai responder aquilo do seu jeitinho e vai mandar para mim. Esse questionário, ele também vai valer como a frequência da aula, certo? Mas antes, eu quero que você assista. Eu preparei um videozinho aqui, eu separei para você assistir comigo, tá bom? Vamos assistir um videozinho? Eu vou sair da tela, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana e eu sou uma menina muito estudiosa. Tanto que fui escolhida da minha sala de aula para falar com vocês de uma coisa séria e muito importante. Como combater o coronavírus? Primeiro, temos que manter a calma. O coronavírus já está no Brasil. Então, vamos manter hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos com água e sabão com frequência e procurar não tocar o rosto com elas. Podemos usar álcool em gel também. Se por acaso formos tossir ou espirrar, vamos cobrir o nosso rosto usando os ombros ou os braços. Assim, ó. Ati. Eu adoro visitar meus avós. Acontece que eles são vulneráveis a esse vírus. Então, como não quero que eles fiquem doentinhos, eu vou esperar para dar aquele abraço e aquele beijo gostoso neles. O mesmo vale para os amiguinhos. Evitem apertos de mão. Acabou a educação. Calma, gente. É por pouco tempo. Todos vão entender a necessidade de combater esse vírus. Se eu me sentir com mal-estar, vou falar para os meus pais. E claro, se eu vir algum amiguinho assim também, falarei com algum responsável. E é bom deixar os ambientes bem ventilados e evitar compartilhar objetos pessoais. E é isso, pessoal. Com esses pequenos atos, podemos combater esse vírus, porque ele não é mais forte do que a gente. Tchau! Então, gente, deixa eu voltar aqui para vocês me verem, tá? Isso, voltei. Mesmo em casa, fazendo o isolamento, precisamos tomar certos cuidados para a gente não pegar o Covid-19, né? O coronavírus. E legal a gente conversar um pouquinho sobre isso no projeto, né? Porque é um assunto que a gente está vivendo, vivenciando. Então, mesmo estando em casa, tem que sempre lavar as mãos, isso, lavar a mão direitinho. Lembra que a gente estava ensinando, gente, cantar um parabéns para você ali, lavar todas as partes da sua mão, sempre lavando a mãozinha. Se está no prédio, assim, se pode, né, brincar, depende, às vezes não pode, mas nada de abraçar, certo? Beijar. Os coleguinhas, a gente tem que manter uma certa distância nesse momento, tá bom? Certo? Muito bem, então, você vai preencher para mim o questionário
que eu chamei de Projeto de Atualidades, parte 1. Por quê? Porque eu vou dar também a parte 2. Então, a primeira pergunta é o que são vírus? Então, você pesquisa um pouquinho sobre isso, o que são vírus. E depois, duas maneiras de prevenção, dois cuidados que você precisa ter para você não pegar o Covid-19, tá bom? Gente, qualquer dúvida, olha ele aí, né? O Covid. Muito bem. Gente, qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever para mim, tá bom? O meu e-mail é o mesmo da Pronani. Nós duas vemos, certo? nanimarciaprofessoras@gmail.com. Meus amores, boa aula para vocês. Façam tudo com amor, carinho e capricho, sempre, tá bom? Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, gente.